Começa aqui mais uma aula de geografia e hoje nós vamos trabalhar a seguinte temática: a divisão do mundo de acordo com a visão eurocentrista ou eurocêntrica. Na aula anterior a gente viu a questão do pensamento mundial em relação à ideia de países ocidentais, países orientais, ou seja, mundo ocidental e mundo oriental. Hoje nós vamos falar sobre essa ideia de mundo de acordo com a visão eurocêntrica, ou seja, eurocentrista, onde a Europa, praticamente toda a historiografia, tudo que é relatado ali no passado, a maneira de se pensar o mundo, era de acordo com os interesses dos europeus. Isso influenciou muito, principalmente com relação à forma deles pensarem as ideias de direito, sobre os locais, sobre os lugares, e que de certa forma servia como justificativa para eles estarem explorando aí os diversos lugares ali, sem respeitar ali quem estava no local ali antes deles. Primeiro então, a gente tem que lembrar, então, vamos relembrar a ideia de regionalização aqui. Regionalizar é dividir o espaço, um município, um estado, país, continente ou todo mundo em regiões. Quando você pega um espaço geográfico, um espaço mundial e você divide ele de acordo com alguns interesses, de acordo com algumas características, você acaba fazendo o processo de regionalizar. Vou pegar uma canetinha aqui. Ou seja, regionalizar então são partes de um todo que possuem traços em comum. Você pega um local, divide ele ali de acordo com traços ou características em comum entre cada parte. Para que regionalizar? Regionalizar serve para estudar melhor o espaço e compreender para fins administrativos ou de planejamento. Bom, aqui já falou tudo, a questão do planejamento. Regionalizar ajuda você a entender a questão econômica, a distribuição da população. Praticamente, muitos países têm órgãos específicos que eles utilizam o processo de regionalização justamente para compreender a dinâmica do local e poder planejar melhor as ações dentro de um determinado território. Aqui no Brasil a gente tem o caso do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que ele é responsável por todo esse processo aí de organização e de coleta de informações aí sobre o território brasileiro. Como regionalizar o mundo? Em relação ao nosso planeta, o nosso mundo ele é regionalizado utilizando vários critérios. Você pode pegar um mapa mundi e ele pode representar diversas temáticas. A gente pode encontrar deles falando sobre continentes, o mapa mundi mostrando a localização dos continentes. Outro critério, divisão por paisagens naturais, levando em consideração os tipos de paisagens que tem no planeta. Você pode fazer um mapa onde você pode colorir cada continente ali de acordo com o tipo de paisagem, seja levando em consideração a flora, a fauna, as características naturais do local. Outro critério aqui, países ricos e pobres, é muito comum a gente também pegar mapas mundis, em que o foco principal não é mostrar só a localização do país, mas sim a localização dos países que são ricos, desenvolvidos, e países em desenvolvimento, países pobres também. E o último aqui, por questão cultural, a gente pode também fazer mapas para poder mostrar as diferentes culturas existentes no planeta Terra. Todos esses critérios, a gente pode analisar esse quadrinho aqui. Regionalizar depende não apenas do espaço a ser regionalizado, mas também dos nossos objetivos. Então, tudo depende do que você quer. Se você quer entender como que ocorre a dinâmica natural, então você às vezes vai utilizar a distribuição das paisagens para você analisar a questão das características naturais do planeta. Mas você quer ver a questão econômica, Você quer ver como que é feita, como estudar os aspectos socioeconômicos. Então, talvez você precise de um mapa em que relate uma temática sobre países ricos e pobres, para você saber a localização deles ali e estar estudando ali. E entender por que ocorre esse processo. Então, olha para vocês terem uma ideia. Essas temáticas, envolvendo a regionalização, elas ajudam
a entender diversos assuntos e que, de certa forma, contribuem para o conhecimento sobre os lugares, né? Vamos lá, passar o slide aqui. Aqui tem algumas características principais sobre a ideia eurocêntrica do mundo. O que seria você pensar o mundo sob o viés eurocêntrico, né? Sob o ponto de vista europeu? Para a gente entender melhor como que os europeus, quando eles chegaram na América, como eles pensavam o mundo, a gente tem que levar em consideração essas ideias deles, né? Que eles tinham uma visão de mundo totalmente diferente que, por exemplo, dos indígenas que aqui estavam, né? E isso influenciou nas ações que eles fizeram sobre os territórios, né? E sobre as suas colônias de exploração. Ó, primeiro critério aqui, ó. Cadê a canetinha? Primeiro critério é visão de mundo que coloca a Europa, assim como sua cultura, seu povo, suas línguas, entre outros fatores, como elemento fundamental e constituição da sociedade moderna. Tipo, eles já imaginam, né, já imaginavam colocar o povo europeu, né, os tipos de cultura, a maneira como eles viviam, como a ideia principal, a única e verdadeira. Então, a deles era superior, de certa forma, tinha um ar de superioridade, né, pois eles desconsideravam, né, que esses outros povos, né, essas outras culturas, não eram culturas que deveriam ser respeitadas, assim dizendo, né, por serem diferentes da maneira deles pensarem. Ó, grande parte da historiografia, quando a gente estuda aí o século XIX, século XX, grande parte da historiografia do século XIX e XX reproduziu essa visão. Então, não tem como você pensar, né, nesses países dessa época sem levar em consideração essa visão de mundo deles, em que eles tinham um ar de superioridade. Tanto é que na Segunda Guerra Mundial prevaleceu essa ideia, né, de que alguns povos eram superiores aos outros, não tinha esse respeito, né, em relação aos diferentes povos, em relação a etnias, culturas, entre outros fatores. Terceiro ponto, esse aqui, ó, doutrina que em determinados períodos da história enxerga as culturas não europeias de forma exótica, ou seja, exótica ou também xenofóbica, ou seja, darwinismo social. Xenofobia seria esse preconceito, né, aos tipos de culturas, aos tipos de tradições. Por exemplo, tudo que não era europeu e tinha uma tradição diferente, não era considerada como uma cultura especificamente, né? E de certa forma os europeus não viam isso como um motivo para não respeitar. E tem a ideia surge essa ideia então de darwinismo social. Charles Darwin foi aquele cara lá, né? Aquele médico inglês que ele viajou para o mundo e foi ele que criou a teoria, né, evolucionista, a ideia de que os animais evoluem, né, até de acordo com o local, se adaptam de acordo com o local. E ele, justamente essa ideia mesmo que exclui a ideia de Deus, né, a ideia do criacionismo, de que Deus criou o homem e tudo mais, né. O darwinismo já é uma ideia que mostra a evolução, que defende a ideia de evolução das espécies. Por exemplo, aquela ideia, né, que a girafa no passado os descendentes não tinham aquele pescoço comprido e de acordo com algumas mudanças climáticas ao longo do tempo, algumas árvores de baixo porte acabaram morrendo e aí sobraram apenas árvores de grande porte e essas girafas, elas praticamente eram um tipo de animais que tiveram essa evolução do crescimento do pescoço justamente porque no local só tinham árvores maiores e eles tiveram que adaptar ao ambiente. Isso é um exemplo, né? Um exemplo dessa teoria darwinista. Por exemplo, algumas ilhas, né, que têm animais específicos somente daquelas ilhas, se adaptaram àquelas ilhas. Então, isso o darwinismo uma ideia natural. Mas agora no social foi implantado esse mesmo tipo de pensar, essa mesma forma de pensar na espécie humana, né, de que algumas espécies existiam espécies de seres humanos e que algumas sobressaíam sobre outras. Tanto é que o Hitler, né, que foi o cabeça lá da Segunda Guerra Mundial, né, na época lá da Alemanha, ele defendia a ideia de que a raça ariana, que é aquele pessoal branco, né, os olhos claros, cabelo claro, eles eram a raça superior, em que negros, homossexuais ou então judeus, né, da religião dos judeus, né, eles praticamente atrapalhavam o desenvolvimento humano.
E eles procuravam, né, também, era uma ideia para poder exterminar esse tipo de pessoas, né? Infelizmente, os europeus, eles usavam o darwinismo social, não nessa ideia aí, né, do Hitler, mas, por exemplo, de dizer que a cultura europeia era superior aos indígenas, por exemplo, que viviam ali de forma primitiva, com coisas, com desenvolvimento das ferramentas precárias, né, em relação a eles. Então, aquilo ali era uma sociedade que, segundo eles, era daquele jeito porque elas não tinham a mesma capacidade que eles. Então, isso, de certa forma, foi um motivo para eles poderem achar que aquilo era motivo deles explorar esses indígenas e africanos, né? Olha para vocês verem, essa aí é uma ideia eurocêntrica. Ó, modelo europeu deixou traços sutis como mapa mundi da projeção de Mercator. Essa projeção é o mapa mundi como a gente pega hoje, aquele mapa bem conhecido, né? Que é esse mapa aqui, ó. Esse mapa, ele é um mapa que foi criado justamente pelos europeus, principalmente na época das grandes navegações, né? E ela predomina até hoje. Isso aqui é um mapa totalmente na visão eurocêntrica, né? Que colocava a Europa no centro do mapa. O modelo europeu deixou traços sutis, beleza? Essa é outra parte aqui. Deixa eu voltar aqui. Opa. Voltar, volta. Aqui. Deixa eu pegar a canetinha novamente. Devido ao papel da Europa na formação da cultura ocidental, o termo eurocentrismo é muitas vezes confundido com o ocidentalismo, né? Os pensamentos ocidentais e orientais, né? Muitas vezes eles pensam que confunde essa ideia de eurocentrismo com ocidentalismo. Não é a mesma coisa, tá? Precisa a gente levar em consideração com essa ideia do eurocentrismo, ver a Europa como algo superior. O ocidentalismo são os países que têm a sua origem, né, que vem lá dos países europeus, né? Exploraram esses países, principalmente a América, né, o continente americano, esses países europeus aí da Europa Ocidental, que a gente chama. Só que essas ideias ocidentais são ideias que apenas buscam entender que os países ocidentais têm pensamentos diferentes dos países orientais. E não que eles são superiores aos países orientais. Não tem essa ideia, tá? A ideia é apenas de que são ideias diferentes, orientais com ocidentais. Já o eurocentrismo já seria uma ideia em que eles são superiores às demais raças ou de seres humanos, segundo eles, que eram tipo como se tivessem raças de seres humanos aí. Então essa é a diferença básica. Ó, ideia de superioridade norte-sul, né? Onde eles dividiram o mundo em países ricos, países desenvolvidos, que ficavam no norte, e países pobres em desenvolvimento ficariam no sul também. Essa ideia de falar assim, eu moro num país que fica no norte, já referindo a que mora numa área em que tem um país rico. Você é do sul, é um país que já ficou convencionado que do sul se refere a alguns países, né, que estão em desenvolvimento, ou países pobres. Essa aqui é a visão, né, é o mapa de Mercator, onde a gente tem aí a Europa no centro. A gente tem um continente europeu bem aqui no centro. A gente pode observar aí, né, que a Europa é menor que a América do Sul, né? Então, assim, essa aqui é a ideia eurocêntrica, que já surgiu desde o processo de elaboração desses mapas, né? São mapas que a gente utiliza até hoje. Deixa eu passar aqui. Lembrando a vocês que já com relação à posição dos continentes, não foram eles, porque os continentes eles se formaram justamente por causa das rachaduras das placas tectônicas, como a gente estudou, né? Separação dos continentes, pois essas placas, esses enormes blocos, né? Cada parte aqui de azul que vocês estão vendo, de vermelho, são placas tectônicas. E elas é que fazem, elas estão em movimento de 1 a 2 a 3 centímetros por ano, dependendo da placa, e ela faz esse movimento de separação dos continentes. Né? Observa aqui, ó, que essa área da África, ela... Vou colocar o celular aqui. Ela se encaixa aqui com essa aqui da América do Sul. Então, o que dá a ideia, né, de que a gente vê aí, de que num passado aí, de milhões de anos, ou até bilhões de anos, esses continentes eles estavam unidos. Então, assim, os continentes eles são formados no sentido físico. Aí nós, depois, é que damos nomes para cada um desses continentes, mas a separação é uma questão geológica do planeta.
o mundo que vivemos recebe diversas regionalizações. Tais divisões possuem um fim de facilitar. Então, assim, a regionalização ela veio facilitar as ideias. E, tipo, você quer trabalhar um determinado assunto, uma determinada situação, você utiliza a regionalização para melhor compreender o espaço e melhor planejar e melhor aproveitar do tema que você quer fazer ali naquele local. A gente aqui, ó, dentre as muitas divisões que o mundo é sujeito, as principais são, ó, a divisão em hemisférios, né? Hemisfério norte, sul, oriental e ocidental, ou seja, aquela divisão em norte, sul, leste e oeste, certo? Aquela divisão do planeta, né? A gente usa o meridiano de Greenwich para dividir o planeta em leste e oeste, né? Oriental e ocidental, e aquela divisão da linha do Equador, que divide o planeta no meio também, na parte de cima e de baixo, que é a região que é norte em cima e sul embaixo, né? Essa divisão em hemisférios. Em continentes, né? Que é essa primeira aqui, essa de baixo aqui, que a gente pode observar. Divisão em continentes. Que tem América, Europa, África, Ásia, Oceania e faltou a Antártida aqui. São 6 continentes aqui. Alguns dizem que não consideram, alguns estudiosos não consideram a Antártida como continente. E assim por diante. Mas o mundo é regionalizado também no ponto de vista histórico, por exemplo, de acordo com a formação de cada um. Cada continente foi ocupado, descoberto, né, pelas culturas eurocêntricas, principalmente, de formas em processos diferentes. Primeiro, acredita-se que a vida começou ali no continente africano, depois espalhou pela Europa e pela Ásia. Então, esse aqui eram os continentes conhecidos até então, antes de 1500, né? Antes de 1400 ali, vamos dizer assim. Então, esse ser o mundo mais antigo, então esse é chamado de Velho Mundo. Depois eles chegaram aqui no continente americano, então seria um novo mundo, né, para eles. E depois descobriram que essa área de verde aqui onde fica a Oceania, a Austrália, as outras ilhas que estão ali, a Nova Zelândia. E aí a gente chama aquilo de Novíssimo Mundo, né? Então por isso aí é uma questão de acordo com o processo histórico de descobrimento dos continentes. Posso fazer isso aqui? Pode, isso é uma forma de regionalizar. Outra forma de regionalizar é essa linha aqui vermelha que vocês estão vendo no meio, que divide o mundo de acordo com países do norte e países do sul. Todo mundo que está aí abaixo dessa linha. Só que essa linha está torta por quê? Porque a Austrália, ela está aqui embaixo, no sul do planeta, mas ela é um país desenvolvido. Então, todo mundo que está acima dessa linha vermelha são países desenvolvidos. Todo mundo que está abaixo aqui está no sul, que são países em desenvolvimento ou países pobres. Ó, na divisão histórica e geográfica, leva em consideração esse aspecto de ocupação de cada um. Primeiro foi essa área de amarelo, que chama de Velho Mundo, depois foi ocupando essa área de vermelho, que é o Novo Mundo, e por último essa área de verde, que é o Novíssimo Mundo. Outra coisa, ó, é bom ressaltar que as regionalizações citadas acima não passam de uma visão eurocentrista, ideia que coloca a Europa como o centro do mundo, ao qual crê que o continente Velho Mundo é a principal civilização, ou seja, eles acreditam que a civilização principal era essa. Que tudo aqui, ó, como eles não conheciam os outros continentes, aqui, tudo que estava aqui era a ideia principal. E os europeus acreditavam que eles eram mais antigos que esse pessoal aqui, ó, da Ásia e da África. Então eles exploravam aqui a África, né, povos com culturas diferentes, que eles acreditavam ser superiores, e também exploravam muitos países asiáticos também, com destaque para a Índia aqui, né, que é um país que tem uma variação cultural muito grande, étnica e cultural muito grande, o pessoal que tem várias crenças diferentes. Então, para os europeus aí, eles acreditavam que eles eram superiores. Então aqui, ó, a gente tem outra coisa, ó, é a principal civilização, que sua cultura, povo, línguas são superiores às demais existentes. Tanto é que quando os portugueses vieram para cá, é muito comum a gente ver eles tentando catequizar os índios, né? Por exemplo, eles acreditavam que a religião, né, que principalmente a religião católica, né, o catolicismo era o que prevalecia lá na Europa. Então eles obrigavam os indígenas a seguir a mesma religião que eles, né? E também a falar o mesmo idioma,
né? A abordagem eurocentrista desconsidera totalmente todas as civilizações existentes no Velho Mundo, ou seja, todo mundo que não estava ali nessa área de amarelo, né, principalmente, não pertencia a eles. Né? Então, tipo, a área de vermelho ou de verde eram áreas que não tinham ideias próprias. Elas são áreas que poderiam ser exploradas por eles, porque eles não tinham a mesma ideia, a mesma evolução, mesmo domínio, mesma capacidade. Isso aí até fala, né? Por exemplo, civilizações como os Incas, Maias, Astecas, que viveram aqui na América, eles desapareceram justamente porque eles foram praticamente exterminados por europeus, né? Na visão dos europeus não existe história antes da sua chegada. Então, praticamente toda a história do planeta, das civilizações, né, nesse termo antigo aí, do processo de descobrimento, de prevalência dos europeus aí, não existia nada antes deles praticamente, nenhuma civilização. Então a história do mundo é a história a partir do começo e desenvolvimento da própria civilização europeia e dos povos que ali habitavam. E aqui mais uma vez, né, esse aqui é o tema da nossa aula anterior, que a gente falou da diferença entre Oriente e Ocidente. Tem duas formas, né? Tem a questão, tem no sentido geográfico, que a gente divide o planeta ao meio, aqui de acordo com o meridiano de Greenwich. A gente tem o leste e o oeste. E aí a gente tem esse aqui, que seria o oriental, e esse aqui, a parte ocidental. Quem localiza na área de azul aí, à esquerda do meridiano de Greenwich, está na parte ocidental. São ocidentais de acordo com a questão geográfica. E na área de vermelho, a gente tem os países que são orientais de acordo com a localização geográfica. Já aqui, já é uma outra ideia de Ocidente e Oriente. É aquela ideia que leva em consideração não a localização geográfica, mas ideias, por exemplo, a visão de mundo. Essas áreas, os países que estão em azul aqui, ó, são considerados países ocidentais. E na área de vermelho aqui, são países considerados orientais. Qual que é a diferença? Países ocidentais são aqueles que têm uma visão de mundo diferente, uma visão mais liberal, uma visão onde eles têm as suas próprias leis, onde eles têm a sua religião específica, mas a religião ela não impõe diretamente, ela não tem posição direta na política, diretamente. Né? Diferentemente desses povos aqui, né, orientais, que são essa área de vermelho, que a religião deles ela está praticamente ligada às leis e à forma de dominar os países. E muitas ideias e conflitos ali são justamente por essas ideias religiosas, que são diferentes, e eles acabam tendo conflitos ali justamente porque têm ideais diferentes, crenças diferentes, e acreditam que o poder sobre um território depende das suas crenças. Eles têm uma visão de mundo diferente, né, desse pessoal ocidental, que é um pessoal mais moderno, que leva em consideração também as ideias da ciência, né, que não é tão pregada a questão religiosa, leva um pouquinho a questão racional, né, a ideia do mundo num sentido racional. Né, diferente desse aqui, que eles têm as suas crenças de acordo com as suas doutrinas, de acordo com seus livros históricos, ali, de acordo com cada crença que eles acreditam. A visão do mundo deles é diferente. E isso divide, de certa forma, as ideias de pensar o mundo. Né? Por isso que as relações entre esses países de azul, ocidentais e orientais, muitas vezes pode ser conflituosa, porque esse embate de ideias são diferentes. Muitas vezes um aceita a imposição de ideias dos outros. E nem mesmo, por exemplo, os orientais, eles costumam ter imposição, embate de ideias entre eles, entre os próprios orientais. E são os próprios ocidentais que chamam eles de orientais. Eles entre si, eles nem usam essa determinação, porque isso é uma coisa criada pelo mundo ocidental. Essa ideia de mundo diferente. O que não é a mesma coisa que esse eurocentrismo, como eu falei. O eurocentrismo já é uma ideia de superioridade. Né? Em nenhum momento os ocidentais, né, ou os orientais, né, se consideram, tem essa ideia de superioridade. Né? Isso aqui não é o foco. Né, como era, por exemplo, no eurocentrismo aí do passado aí do período colonial. Beleza? Então, vou finalizar essa aula aqui. Qualquer dúvida vocês podem estar me questionando. Beleza?